Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Vamos iniciar o item Desgosto pela Vida, Suicídio. Desgosto pela Vida, Suicídio. Questões 943, 944 e 944A e 945. Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Vamos estudar? Vamos lá. Desgosto pela vida, suicídio. 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Interessante. Kardec. Para aquele que exerce suas faculdades com objetivo útil e conforme suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes da vida com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e durável que o espera. Interessante essa palavra na resposta, né? De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, vagabundice, preguiça, sem fazer nada, ócio. Falta de fé, fé aqui igual conhecimento. E muitas vezes da saciedade. O que é saciedade? Eu estou com fome, eu como. E chega num determinado momento que eu estou comendo, e aí eu estou satisfeito, estou saciado. Só para ter um exemplo, saciedade. Se a pessoa está com saciedade, ela tem o desgosto pela vida. Não tem mais propósito. Essa parte nós vamos encontrar muito nos depressivos de muito dinheiro, de muito poder aquisitivo. Essa parte da saciedade a gente vai encontrar naqueles que enriquecem de uma hora para outra. Que vão ganhando dinheiro, realizando os, aspas, sonhos, realizando os sonhos de consumo, comprando isso, comprando aquilo outro, quer isso, compra, quer aquilo outro, compra, fica sem objetivo, sem por que buscar. Daí porque o comunismo, como se conhece hoje, não funciona na Terra, que é um planeta de provas e expiações, e nem vai funcionar. Porque ele cria ociosidade e cria saciedade. São duas coisas que fatalmente colocam o ser humano com desgosto pela vida. Então, claro que nem o capitalismo não é a melhor coisa do mundo, evidentemente. O comunismo não é a melhor coisa do mundo, evidentemente. Talvez o que a gente ainda não buscou seja o cristianismo. Viver como cristão, em que não falte nada para ninguém e que não se acumule desnecessariamente e que todos possam contribuir com a sociedade. Com proatividade. O cristão é proativo. O cristão não espera cair do céu, mas se lhe falta, o outro cristão dá-lhe o necessário, dá-lhe o conforto. E ele continua trabalhando, produzindo. Então, não há saciedade, não há ociosidade. Fábio, então você está dizendo que toda pessoa depressiva, ela tem um desses problemas? Sim. Sim. A pessoa que está em depressão, que está pensando em suicídio, que é um suicida em potencial, que está com pensamento suicida, ele está com saciedade, está com falta de fé, que é o conhecimento, falta do conhecimento, e está com a ociosidade de pensamento. Porque às vezes a pessoa trabalha e tudo, mas está com o pensamento ocioso. Percebe? Então, como que sai da depressão? Tem que formar um alicerce
psiquiatra para remédio imediatamente, para elevar mesmo que artificialmente a vibração para sair da faixa muito baixa. Psicólogo para buscar aqui dentro qual é o motivo dessa ociosidade de pensamento, dessa falta de fé, né, de fé raciocinada, de fé conhecimento, dessa saciedade, que já não tem mais o que buscar, né? Essa falta de propósito. Religião, que vai tudo isso fazer sentido e me dá a fé raciocinada, o conhecimento em forma de fé. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E família, para ajudar a pessoa a ir no psicólogo, a ir no psiquiatra, a ir no centro espírita. Família aqui, não aquele que tem o mesmo sangue que eu, porque até mosquito tem o meu sangue. Até pernilongo tem meu sangue. Estou falando de família, que pode ser o melhor amigo que eu tenho. As pessoas ao meu redor, um irmão, uma irmã, um primo, um pai, mãe, filho, enfim. Amigo, família, família de verdade. Não aqueles, às vezes, horrorosos que nasceram com consanguinidade conosco. Né? Com esse alicerce, a pessoa sai da depressão tranquilamente. Porque a depressão tem essas três situações: ociosidade mental, falta de fé e saciedade. Não tenho mais o que buscar para frente. Perda de objetivo. Então, porque falta um raciocínio lógico ali, que que a depressão, o problema chamado depressão, está criando dificuldades das sinapses cerebrais. Porque é óbvio que a gente tem o que buscar ainda. Se a pessoa não está vendo, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Tem muita gente que depende da gente. Fábio, mas ninguém gosta de mim. Você está dando atenção para as pessoas que não gostam. Vire a sua atenção para as pessoas que gostam, porque mesmo sendo a pior pessoa do mundo, mesmo sendo alguém como eu, existe alguém que gosta da gente. Então, tem. Fábio, eu não encontro um encarnado que gosta de mim. Desencarnado tem. Garanto para você que tem. Então tem. Então para com isso. Então busque. Nós estudamos ontem sobre um assunto extraordinário que é o medo da morte. A pessoa que está com ociosidade de pensamento, falta de fé e saciedade, ela acha que a morte é a saída. Não é que ela acha, que está recebendo informações de desencarnados aqui o tempo todo, 24 horas por dia, dando a impressão de que morrer é o caminho. Não é, é um sofrimento terrível, uma bobagem que faz. Mas tem gente que não sabe, né? 944. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Vai contra o instinto de conservação e é a pior atitude que se pode tomar. Não tem outra pior. Não tem outra pior. Essa é a capital. É a que causa, inclusive, sofrimentos atrozes, né? 944A. O suicídio é sempre voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Em estado psicótico de surto, não sabe o que faz. Certo? Mas tem responsabilidade nisso porque deixou chegar até lá. Via de regra, o Fábio disse que todos, não foi isso que eu disse. Via de regra, aquele que chamamos louco é um subjugado que passou pela obsessão, pela fascinação e chegou na subjugação. Portanto, tem responsabilidade dele sim aqui. Não a responsabilidade total do suicídio, mas tem a responsabilidade dele. Porque deixou chegar naquela situação. É como se fosse um coautor. 945. O que pensar do suicida que se mata devido ao desgosto com a vida? Resposta: insensatos. Por que não trabalharam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Esse trabalharam aqui não é necessariamente trabalho físico. Por que não se ocuparam com algo
que é trabalho, é ocupação de qualquer coisa. Há pessoas passando fome perto de você? Há, e um monte, e que precisam de ajuda. Há pessoas em sofrimentos muito maiores do que o seu? Sim, há, e que precisam de ajuda. Há muitas instituições que precisam de braços para trabalho? Há, e são muitos. Há dores que precisam ser acalentadas com a nossa presença, única e exclusivamente com a nossa presença. Não precisa fazer mais nada, nem falar nada, apenas estar presente. Muitas. E por que não estamos fazendo? Então parece uma resposta machista, ou machista não, uma resposta troglodita, uma resposta bruta, mas é uma resposta para pensar. E quem deu essa resposta foram os espíritos, espírito de verdade, que é o próprio Jesus, e a galera dele. Quem são? Santo Agostinho, São Luís, Emmanuel, essa gente, assim, essa gente, certo? Essa gente. O que pensar do suicida que se mata devido ao desgosto com a vida? Resposta: insensatos. Por que não trabalharam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Não existe demônio, não existe diabo, a gente sabe disso. Já falei, inclusive, no vídeo de ontem algumas coisas a respeito dessa situação que até dá medo da morte na gente por acreditar, por durante muito tempo termos acreditado nisso. Mas tem uma frase que diz assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Já ouviu? É um ditado popular. Cabeça vazia, oficina do diabo. O que isso quer dizer? Se eu não estou trabalhando mentalmente, se eu não estou trabalhando para a sociedade, se eu não estou sendo útil de alguma forma, e estou na ociosidade, quer seja direta ou indireta do pensamento, se eu estou na saciedade, naquela situação que eu dizia agora há pouco no início desse vídeo, eu estou abrindo portas e espaço para que aconteça aquilo que está na questão 459 do Livro dos Espíritos. Qual é essa questão? Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? Resposta: a esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, frequentemente são eles que vos dirigem. E aí começam as sugestões. Certo? Cabeça vazia, oficina do diabo. É só um ditado popular que o diabo não existe. É só para a gente entender que, no estado de ociosidade, da falta de fé e da saciedade, eu estou vulnerável às más influências que vão tentar fazer com que eu ache, com que eu pense, com que eu entenda, com que eu naturalize isso, que matar-me é a melhor coisa que existe, porque vai terminar o sofrimento. Não é. Primeiro, você vai ficar preso ao corpo até que acabe seu fluido vital ou até que os espíritos obsessores vampirizem, suguem todo o fluido vital que resta, e é um sofrimento inenarrável para a mente humana o que acontece com os espíritos cujos corpos estão sendo drenados, sugados o fluido vital. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, na série da Transição Planetária, ele conta, por exemplo, o que aconteceu no tsunami de Sumatra, em 2004, e no terror que vivenciaram alguns espíritos recém-desencarnados, cujos corpos eram atacados, essa é a palavra, por vampirizadores, por espíritos que estavam sugando o fluido vital. Sofrimentos inenarráveis. Então começa por aí. Nos cemitérios existem gangues, esse é o nome, de espíritos obsessores, extremamente cruéis, que estão encarregados de sugar, de retirar, de drenar, de vampirizar os fluidos vitais daqueles que estão recém-desencarnados. E aliciar, capturar, prender e levar para serem escravos deles no plano espiritual inferior, pessoas que estão ali, que não foram resgatadas, que são materialistas, enfim, que têm débitos, grandes débitos pendentes com a própria consciência. Então perceba,
Não é um local agradável, não é uma situação agradável. Imagina você se suicidando, ser enterrado junto com o corpo, sentir tudo que está acontecendo com o corpo como se tivesse encarnado nele, até porque não desencarnou por total, não é? E vai sentir a decomposição, vai sentir os vermes corroerem, vai sentir tudo que está acontecendo com o corpo, e ainda ser atacado por esses espíritos que vão vampirizar o fluido vital, correndo o risco, inclusive, de ser aprisionado por eles. O que não sei o que é pior, ser aprisionado pelos espíritos obsessores e ser escravizados por eles, ou ser levado pela consciência para o Vale dos Suicidas, passar por situações terríveis por lá, acordado 24 horas por dia, com a sensação do sofrimento 24 horas por dia, que parece eterno, parece a eternidade, parece infindável, e depois de tudo isso, depois de passar por tudo isso, que houver o arrependimento sincero, que pode demorar sabe Deus quanto tempo, daquilo que aconteceu, vai numa próxima encarnação nas mesmas circunstâncias que estava nessa, porque não terminou a prova, não terminou a expiação. Tudo de novo. Para quê? Você está com um problema aqui, você desvia, passa por um sofrimento gigantesco, etc, etc, e volta para o problema porque você criou. O problema é seu, você criou, você tem que reparar. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Conserto é seu, ninguém vai passar por você. É uma tolice o suicídio? A pior delas. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.